Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre Charles Manson, aquela figura emblemática que nunca matou ninguém, mas conseguiu convencer muitos jovens a matar. A infância de Charles Manson. Nascido sem o nome Maddox, em Cincinnati, Ohio, em 12 de novembro de 1934, Charles Manson foi o filho ilegítimo de Kathleen Maddox, uma prostituta de 16 anos. Seu sobrenome foi derivado de um dos muitos amantes de Kathleen, com quem ela se casou por curto período, mas não significava nenhuma ligação de sangue. Em 1936, Kathleen registrou uma ação de paternidade contra um coronel Scott, de Ashland, Kentucky, ganhando o valor total de $5 para alimentos de Charles Mills Manson. Scott instantaneamente descumpriu a sentença do julgamento e morreu em 1954, sem reconhecer o seu filho. Em 1939, Kathleen e seu irmão foram sentenciados a 5 anos na prisão por roubar um poço de gasolina em West Virginia. Charles foi enviado para viver com uma tia totalmente religiosa e seu sádico marido, que constantemente repreendia com severidade o menino como efeminado, vestindo em roupas de menina em seu primeiro dia na escola em um esforço para ajudar Manson a agir como homem. Com a condicional em 1942, Maddox reclamou seu filho, mas ela era claramente inadequada para a maternidade. Uma vagabunda alcoólatra que trazia amantes de ambos os sexos para casa, Kathleen frequentemente deixava Charles Manson com vizinhos por 1 hora, então desaparecia por dias ou semanas, deixando que os parentes rastreassem o menino. Em uma ocasião, ela supostamente deu Charles para um empregado de bar como pagamento por uma jarra de cerveja. Em 1947, Kathleen procurou uma casa de adoção para o seu filho, mas nenhuma estava disponível. Charles acabou na escola Gilbolt para meninos, em Terre Haute, Indiana, mas fugiu 10 meses depois para a casa de sua mãe. Ela ainda não o queria. Assim, Manson foi viver nas ruas, ganhando a vida por meio de roubo. Preso em Indiana, ele escapou do centro juvenil local após um dia de confinamento. Recapturado e enviado para a cidade dos meninos do padre Fleming, ficou 4 dias antes da sua próxima escapada, fugindo em um carro roubado para visitar os parentes em Illinois. Ele fez mais roubos no caminho e na chegada, levando outro golpe aos 13 anos. Confinado por 3 anos em uma escola reformatória em Plainfield, Indiana, Manson lembrava-se do abuso sádico tanto de meninos mais velhos como também dos guardas. Se pudermos confiar em sua memória, pelo menos um guarda incitou outros garotos a abusar sexualmente e a torturar Charles Manson, enquanto o oficial ficou parado e masturbando-se ao lado. Em fevereiro de 1951, Manson e 2 outros internos escaparam da escola Plainfield, fugindo para o oeste em uma série de carros roubados. Preso em Beaver, Utah,
Manson foi sentenciado em uma pena federal por dirigir carros roubados pelas vias estaduais. Começando em um estabelecimento de segurança mínima, Manson agrediu outro interno em janeiro de 1952, mantendo uma lâmina de barbear na garganta do menino e submetendo-o à sodomia. Reclassificado como perigoso, Manson foi transferido para uma prisão mais rígida, recebendo 8 infrações disciplinares principais, incluindo 3 agressões homossexuais em agosto de 1952. Ele foi transferido para o reformatório de Chillicothe, Ohio, e um mês depois ele subitamente virou uma nova página, tornando-se um prisioneiro modelo quase que da noite para o dia. O ato esperto foi recompensado com a liberdade condicional em maio de 1954. Preso uma segunda vez por dirigir carros roubados entre os estados, em setembro de 1955, Manson saiu-se facilmente com uma sursis de 5 anos. Ele comemorou perdendo um compromisso no Tribunal da Flórida, em acusações pendentes de roubo de carro, e sua sursis foi imediatamente revogada. Preso em Indianápolis em 14 de março de 1956, ele foi enviado para uma prisão federal na Ilha Terminal, Califórnia, ganhando a condicional em 30 de setembro de 1958. 7 meses depois, em 1º de maio de 59, ele foi preso em Los Angeles sob as acusações de fraude e desconto de cheques roubados do Tesouro dos Estados Unidos. Uma vez mais, ele escapou com sursis, rapidamente revogado com a sua prisão em abril de 1960, por alcovitar e transportar prostitutas entre estados. Entretanto, na prisão, na ilha McNeil, Manson registrou sua religião como cientologista. Seu QI foi mantido e era de 121. Com a condicional de 21 de março de 1967, apesar de suas objeções, Manson foi levado para São Francisco, no fervilhante distrito de High-Asbury. Foi o verão do amor, quando milhares de pessoas jovens se reuniram sob a bandeira de drogas e Flower Power, atendendo ao conselho de Timothy Leary para sintonizar, ligar e abandonar. As ruas e locais para dormir ficaram superlotados com adolescentes fugitivos e andarilhos, procurando a compreensão de si mesmos e do mundo. Atrás das cenas, um exército menor de manipuladores, gurus, motociclistas fora da lei, vendedores de drogas, alcoviteiros e satanistas, estavam prontos para extorquir um lucro repugnante da era de Aquário. Em São Francisco, Manson mostrou um carisma surpreendente, atraindo fugitivos jovens de ambos os sexos, atraídos de todas as camadas da sociedade branca. Alguns, como Mary Brunner, eram universitários formados. Outros, como Susan Atkins e Robert Bissoley, estavam envolvidos com cultos satânicos. Muitos estavam confusos e sem esperanças quanto às suas vidas, adotando Manson como uma combinação de mentor e figura paterna.
Cristo encarnado e o Deus de adulteração de estilo próprio. Eles vagaram para cima e para baixo no estado em números flutuantes, com a família atingindo 50 membros em seu pico. Desde Mendocino e Hyde para Hollywood, Los Angeles e Vale da Morte, os nômades de Manson seguiram seu líder à medida que o verão do amor se tornou um pesadelo. No caminho, eles aproximaram-se da Igreja de Satã, a igreja do processo do julgamento final, que cultuava Satã, Lúcifer e Jeová simultaneamente, e a ordem Circe do cachorro sanguinário, e alguns dizem o movimento 4P, homicida. Manson tornou-se obcecado com a morte e a música dos Beatles, Helter Skelter, que ele interpretava como predizendo a guerra de raças na América. No ponto de vista de Manson, assim que os negros fossem levados ao ponto de violência, os brancos sem esperança seriam aniquilados, deixando Manson e sua família para serem os líderes. Em 13 de outubro de 1968, 2 mulheres foram encontradas espancadas e estranguladas até a morte perto de Utah, Califórnia. Uma delas, Nancy Warren, era mulher grávida de um oficial da patrulha de estradas. A outra vítima, Clyda Delaney, era uma avó de 64 anos de Warren. Os assassinos eram ritualistas. Enrolavam 36 línguas de couro ao redor do pescoço de cada vítima. Diversos membros da família de Manson, incluindo 2 depois condenados por homicídios não relacionados, estavam visitando o que naquele dia. 2 meses depois, em 30 de dezembro, Marina Rabe, de 17 anos, foi raptada fora de sua casa em West Hollywood. Seu corpo foi recuperado no dia de Ano Novo, com múltiplos ferimentos de punhal no pescoço e no peito. Os investigadores souberam que Rabe era amiga de diversos membros da família, e a polícia acredita que suas ligações com o grupo de Manson levaram diretamente à sua morte. Em 27 de maio de 1969, Darwin Scott, de 64 anos, o irmão do suposto pai de Manson, foi golpeado até a morte em seu apartamento em Ashland, Kentucky, preso ao chão por uma grande faca de açougueiro. Manson estava fora de contato com seu oficial de condicional da Califórnia entre 22 de maio e 18 de junho de 1969, e um pregador de LSD da Califórnia abriu uma loja com diversas mulheres jovens nas proximidades de Huntington, na mesma época. Em 17 de julho de 1969, Mark Welts, de 16 anos, desapareceu enquanto pedia carona em Chatsworth, Califórnia, para o porto de Santa Mônica para pescar. Seu corpo quebrado foi encontrado na manhã seguinte em Topanga Canyon. Watts era um visitante frequente da comunidade de Manson e do rancho de filmes Stephen, e o irmão do garoto falecido acusou publicamente Manson do homicídio, embora nenhuma acusação fosse registrada. Na época da morte de Watts, o corpo de uma Jane Doe foi descoberto perto de Castaic, a noroeste do rancho Spam, identificada por tentativa por meio das peças de roupas
como Susan Scott, um membro da família, preso em uma ocasião com um grupo das meninas de Mason em Mendocino. Scott estava vivendo no rancho quando desapareceu de vista, e enquanto o corpo de Castaic permanece tecnicamente não identificado, Susan nunca mais foi vista. Entre 27 de julho e 26 de agosto de 1969, a tribo de Manson assassinou pelo menos 9 pessoas no sul da Califórnia. O músico Gary Heeman foi o primeiro a morrer, golpeado até a morte em retaliação por um negócio de drogas que azedou, e houve um grafite político rabiscado na cena com seu sangue, pois Manson tentou colocar a culpa do crime nos negros. Em 9 de agosto, uma equipe de ataque de Manson invadiu a casa do diretor de cinema Roman Polanski, assassinando a esposa de Polanski, a atriz grávida Sharon Tate, e 4 de seus convidados, Abigail Folger, Jay Sebring, Wojciech Fraiskowski e Steven Parent. Na noite seguinte, os rastejadores de Manson mataram e mutilaram outro casal, Lennon e Rosemary LaBianca, em sua casa em Los Angeles. Uma atmosfera geral de pânico dominou a influente Los Angeles, e os crimes terríveis demonstraram que ninguém estava seguro. Em 15 de agosto, 2 oficiais do xerife invadiram o rancho Spam, prendendo Mason e companhia com diversas acusações relacionadas a drogas, mas Charles estava de volta às ruas em 26 de agosto. Naquela noite, ele dirigiu o assassinato e desmembrou o dublê do filme Donald Shorty Sia, um parasita que sabia muito e suspeitava-se que estivesse discutindo os negócios da família Manson com a polícia. Ironicamente, a queda de Manson veio por meio de um crime relativamente pequeno. Na noite de 18 para 19 de setembro de 1969, membros da família queimaram um pedaço do equipamento de nivelamento de estrada que estava obstruindo uma de suas rotas de bang na duna no deserto. Os investigadores de incêndio criminosos rastrearam a evidência até Manson e ele foi preso novamente em 12 de outubro. Um dia depois, Susan Atkins foi presa em Ontário, Canadá, e ela logo confidenciou os detalhes dos homicídios de Tate e LaBianca para companheiras de cela em Los Angeles. Seguiram-se indiciamentos completos, mas mesmo a remoção de Mason de circulação não conseguiu parar a violência. Em 5 de novembro de 1969, um membro da família, John Holt, conhecido como Zero, foi atingido por um tiro e morto enquanto jogava roleta russa em Venice, Califórnia. 11 dias depois, outra Jane Doe, identificada por tentativas de assassinato associada à família de Sherry Cooper, foi encontrada perto do local onde o corpo de Marina Rabe foi descoberto em 1968. Em 21 de novembro, o cientologista James Sharp, de 15 anos, e Doreen Gould, de 19 anos, foram encontrados mortos em um beco em Los Angeles, apunhalados mais de 50 vezes, cada um com uma faca de lâmina longa. Os investigadores souberam que Gal foi namorada de Bruce Davis, um membro da família, subsequente condenado por homicídio culposo em Los Angeles. Mas
o braço de Mason era mais longo. Joel Pugh, marido de Monsonite Sandra Good, fugiu para Londres no fim de 1968, acompanhado por Bruce Davis. Sua missão incluía a venda de algumas moedas raras e o estabelecimento de conexões com ordens satânicas na Inglaterra. Davis retornou aos Estados Unidos em abril de 1969, mas Pugh demorou e seu corpo foi encontrado em um quarto de hotel de Londres em 1º de dezembro, com sua garganta cortada com lâminas de barbear, seu sangue usado para escrever palavras de forma espelhada e desenhos de revista em quadrinhos em um espelho próximo. Apesar dos rabiscos impossíveis, sua morte foi registrada como suicídio. Acusado dos 7 homicídios da família Tate e da família LaBianca, Manson e 3 de suas discípulas, Susan Atkins, Patricia e Leslie Van Houten, foram a julgamento em junho de 1970. A defesa terminou seu caso em 19 de novembro e o advogado Ronald Hughes desapareceu 8 dias depois, após ser levado a Chesapeake Hot Springs por 2 associados da família chamados James e Lauren. O corpo decomposto do advogado foi encontrado em Chesapeake Creek 5 meses depois, na época em que a sentença de morte de Manson foi anunciada, e a identificação positiva foi confirmada por meio de raio-x da arcada dentária. O promotor Vincent acredita que ele rastreou o destino de James e Lauren, suspeitos de conhecimento culposo na morte de Hughes. Em 8 de novembro de 1972, os andarilhos encontraram o corpo de James Wallet, de 26 anos, atingido por um tiro e decapitado em uma cova rasa perto de Guerneville, Califórnia. 3 dias depois, a perua de Willett foi vista fora da casa em Stockton, e a polícia prendeu 2 membros da Irmandade Aryan dentro da casa, com 3 mulheres de Mason. Lauren Willett, esposa de James, estava enterrada no porão, e a narração inicial da roleta russa foi revelada em abril de 1973, quando 4 suspeitos admitiram culpa nas acusações de homicídio. Enquanto isso, os julgamentos de Mason continuaram em Los Angeles. O atirador Charles Tex Watson foi condenado e sentenciado à morte pelos homicídios da família Tate e do casal LaBianca em 1971. Em agosto daquele ano, 6 membros da família, incluindo a discípula original Mary Brunner, tentaram roubar 140 armas de uma loja em Hawthorne, planejando liberar Manson da prisão, mas foram capturados em um tiroteio com a polícia. Todos foram subsequentemente condenados, e Brunner foi também sentenciada pela participação no homicídio de Riemann. Robert Biasou e Susan Atkins pegaram uma sentença de adicional de morte pelo assassinato, enquanto Mason, Bruce Davis e Steve Grogan foram condenados tanto no homicídio de Riemann como no de Shia. Diversas sentenças de morte foram alteradas pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1972, legislando sobre pena capital, e todos os hackers da família foram, então, tecnicamente, elegíveis para a condicional. Na ausência de Mason, Lynette Fromme manteve as rédeas da família.
correspondendo-se com Charlie na prisão e espalhando seu evangelho nas ruas, fazendo novas alianças com diversos cultos e grupos racistas. Em setembro de 1975, ela tentou assassinar o presidente Gerald Ford, mas a sua pistola falhou e ela foi sentenciada à prisão perpétua. Quanto ao patriarca da família, a comutação de sua sentença de morte lançou Mason em uma viagem aparentemente sem fim no sistema carcerário, de San Quentin a Vacaville para Folsom, de volta a San Quentin e assim por diante. Onde quer que fosse, o padrão era idêntico. Conflitos com a autoridade e outros internos, diversos espancamentos e tentativas de assassinato. Ele foi envenenado, incendiado e gravemente espancado diversas vezes. Greves de fome, indiferentes e delirantes entrevistas na televisão. Em março de 1974, Manson foi diagnosticado como um psicótico agudo. 2 meses depois, ele agrediu um guarda. 2 meses após, foi pego passando notas para uma tentativa planejada de fuga. A Irmandade Aryan, uma vez guarda-costas de fato da prisão, logo voltou-se contra ele. Um membro agrediu sexualmente em San Quentin. Outros o espancaram em Folsom. E outra equipe deslizou veneno de rato em sua bebida favorita. Ainda assim, existiram rumores que Charlie orquestrava uma vingança. Um de seus atormentadores foi apunhalado até a morte em Folsom, enquanto o outro foi atingido por tiros por pessoas proverbialmente desconhecidas relacionadas ao tráfico de drogas da Irmandade ou contínua contenta com negros, mas Manson estava satisfeito em receber os créditos pelos homicídios com um sorriso malicioso. Embora elegível para condicional desde 1972, nenhum assassino condenado da família foi liberado. Susan Atkins e Texas Watson dizem ter encontrado a Deus na prisão. Watson encontrou seu próprio ministério com um pequeno, mas leal, núcleo de discípulos em seu mundo livre. Krenkel e Van Houten insistem que estão maduros, mas nenhum oficial público cuidadoso vai liberá-los. Quanto ao próprio Mason, suas audiências de condicionais anuais, aquelas em que ele concede participar, foram convertidas em um teatro do grotesco, com Manson incoerentemente murmurando, muitas vezes por horas, em tópicos indo desde a floresta tropical brasileira à sua cilada em uma sociedade injusta. Algumas vezes ele não aparece. Em 1979, por exemplo, ele passou pela audiência e enviou ao Conselho de Condicional um cartão escrito "Saindo livre da cadeia" de seu jogo de banco imobiliário. E ainda existiam mais problemas esperando por Manson, onde quer que ele vá. Em agosto de 1997, ele foi sentenciado a cumprir 7 meses na prisão estadual de Baia Pelicana, Supermax, da Califórnia, após ser condenado por vender drogas para outros internos. Ele completou aquela sentença em junho de 1998 e foi transferido para outra carceragem, onde antigos arrebatamentos de Manchete continuaram até a sua morte por ataque cardíaco em 20/11/2017, aos 83 anos, na Califórnia.